Ô, Rodrigo, adivinha de onde ela é? Ela era aluna? Não, ela é de São José dos Campos. São José dos Eu, Campos. é uma pessoa maravilhosa. Você e os nossos alunos vão ver durante essa live aí, uma pessoa muito bacana. Aliás, a Marilinha ela desenvolve um trabalho muito grande no Instagram dela, viu, gente? Então pode seguir a Marilinha no Instagram. Ela Por faz uma favor. divulgação da carreira dela maravilhosa. Aliás, eu a conheci pelo Instagram. Olha que coisa. Eu estava procurando Aí, que maravilha. engenharia e ela nos atendeu pelo Instagram. Então, eu queria te agradecer a presença, Marilyn. Você vai estar com o professor Rodrigo de Física. Aliás, o Rodrigo, adivinha onde o irmão Hum, dela estudou? Deixa eu pensar. Mas o ensino superior, você diz, Enzo? Exatamente, estudou O onde ensino você superior? estuda, na Na Federal do ABC. UFABC, a nossa querida. Exatamente. Gente, deixo vocês com essas duas pessoas maravilhosas. Rodrigo, Marilyn, mais uma vez, obrigado. Eu vou dar um Obrigada, pulo lá na professor. live, jovem. Tá bom? Beijo para Obrigado, vocês, Enzão. gente. Boa Até Um mais. noite, beijo, viu? Boa obrigada. live lá. Agradeço. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, nossos alunos lindos, maravilhosos, pessoal que está acompanhando a gente, a mais uma palestra do nosso encontro de informação profissional. A gente está começando agora, palestra sobre engenharia biomédica. Estou certo, Marilinha? Isso mesmo. O curso mais bonito que existe nesse universo. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto. Tem na nossa querida UFABC também, é uma das universidades no Brasil aí que oferecem esse curso, né? E, bom, antes, né, de começar, eu já vou pedir para vocês que têm interesse nesse curso, dá uma olhadinha no chat, vai lá seguir a Marilyn no Instagram, todo tipo de informação sobre o mercado de trabalho, sobre a vida dela, tanto acadêmica como a vida, né, profissional, dentro daí do que ela pesquisa, do que ela faz. Tá lá, ela faz uma divulgação super legal. Então, por favor, gente, vocês que têm interesse, vocês que estão vindo aqui assistir essa live, para você ter mais informações, além do que a gente já vai falar aqui, por favor, siga ela que com certeza você não vai se arrepender, tá bom? E muito prazer, Marilyn. Como o Enzo já apresentou a gente, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Física e Matemática do Colégio e do Cursinho, né, do Singular Ângulo aqui de Santo André, São Caetano, São Bernardo, do ABC Paulista. Tá pertinho da gente agora, você comentou que tá morando Pertinho, em São Paulo, pertinho. né? E, bom, muito prazer conhecer uma pessoa maravilhosa dessa área, que nem a gente acabou de comentar, que é uma área muito rica, apesar de ser nova, né? Que eu fiz as minhas pesquisas antes de vir conversar com você, é uma área que tem uma regulamentação lá de 2008, não é? O pessoal começou a fazer os cursos de engenharia biomédica lá em 2008, né? Foi regulamentado. E, por favor, se apresente para os nossos amigos que estão aqui na live com a gente. Certo. Nossa, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, pelo segundo ano. E contem sempre comigo no que eu puder contribuir. Estarei aqui super à disposição. Então, muito obrigada. Eu sou a Marilyn, tenho 28 anos, sou de São José dos Campos, sou engenheira biomédica formada na Unifesp. Depois da faculdade, já me aventurei em tanta coisa, mas eu estou atualmente fazendo meu mestrado no ITA, também na área de engenharia biomédica, e trabalho no laboratório de genética da DASA, onde eu sou especialista de assessoria técnica, e nas horas vagas eu sou blogueira e me aventuro, né, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para falar da vida universitária e da vida pós-universitária também, né? Porque depois da faculdade, o BO é maior ainda. Então, ajuda aí a galera a se encontrar na profissão. Eu brinco às vezes com os meus alunos, né? Falo para eles que essa é uma fase da vida deles que eles estão no auge, né? Sim. Tanto do tempo, da forma física, porque depois a gente começa a ter outros tipos de preocupação, né? E é muito importante a gente salientar isso, né? Porque faculdade já é um período que você é mais independente, é mais por você, você quer conquistar suas coisas, você quer conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Quando você sai da faculdade, você quer se especializar, você quer ir atrás de oportunidades melhores. E é esse tipo de encontro que a gente faz aqui, eu acho que é sensacional, exatamente para a gente passar essa visão para eles, né? E, bom, Marilene, para a gente começar esse nosso bate-papo bem descontraído aí de 50 minutinhos, que a gente vai passar
máximo de informação que a gente puder. Eu queria te perguntar, como é que foi teu processo para entrar na Unifesp? Você começou a fazer a universidade quando? Qual era a tua turma? Fala um pouco Eu disso pra gente. entrei na universidade em 2011, faz bastante tempo. Na época, eu prestei 6 vestibulares, cada um para um curso diferente. Eu não tinha, não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Eu gostava de engenharia, gostava muito da ideia de ser engenheira, mas eu também tinha um interesse pela área da saúde, mas também pensava em administração. Então, assim, eu estava muito perdida. Prestei para vocês terem uma ideia, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia biomédica, engenharia de alimentos e administração. Então, assim, cada curso numa direção. E aí eu fiz o Enem, né? Então, na Unifesp de São José dos Campos, onde é oferecida a engenharia biomédica, a gente entra só pelo Enem. Então, presta o Enem, faz o SISU, entra na faculdade, e aí é um mundo completamente diferente, né? Que a minha família, por exemplo, meus pais não fizeram faculdade, então eu não tinha essa experiência de perto para saber como que funcionava, nem nada. Então era tudo novo e um desafio gigantesco, mas cada dia, assim, me apaixonava mais pela engenharia biomédica, até por, né, a cada dia descobrir exatamente tudo que ela é. Então, foi um processo complexo, mas que deu tudo certo no final. Então, e para que só fazendo até um adendo, uma informação interessante para o pessoal que está prestando, as engenharias, né, o vestibular da Unifesp, na realidade, ele é especial para algumas matérias apenas. Se não me engano, agora até engenharia química é só pelo Enem, mas para medicina, para biológica, se não me engano, eles têm 2 fases, tem uma segunda fasezinha, né, depois Isso do mesmo. SISU. Você coloca a tua nota no SISU, tal, e quando você vai fazer a sua inscrição na Unifesp, eles pedem para você fazer mais uma prova, mais um vestibular, que independente da sua nota você faz também, né? Não tem esse negócio de você passar, né? É uma prova extra que você precisa fazer. Isso. E Depende muito do curso e do campus, né? Então, por exemplo, no campus da cidade de São José dos Campos, que tem vários cursos, engenharia biomédica, engenharia de materiais, matemática computacional, engenharia da computação e biotecnologia, todos esses cursos é só pelo Enem. Então, você entra até pelo curso bacharelado bacharelado em ciência e tecnologia, que é um curso interdisciplinar. Então, quando você faz o Enem e vai se inscrever, você não se matricula na engenharia biomédica, você se matricula no BCT, que é o mesmo esquema da UFABC e de várias outras universidades do Brasil também. Então, algumas dos cursos da Unifesp são dessa maneira, então realmente tem que estar prestando atenção no edital, qual que é o seu curso, né, e como que é exatamente o ingresso, se vai incluir só o Enem, ou se vai ter outras etapas e tudo mais. exatamente, isso é bem interessante para eu pegar o gancho da próxima pergunta que eu queria fazer para você, né, para você comentar um pouco. A gente fala sobre o BCT, principalmente aqui, no pessoal da região do ABC, porque a gente tem uma Universidade Federal de Excelência, né, que é próxima da gente, tanto no campus de São Bernardo como no campus de Santo André, e é oferecido esse bacharelado. A gente acredita, né, que muitas pessoas pensam que quando você entra na UFABC, você entra direto ou para engenharia ou para um curso de ciências primárias, né, como uma física, uma matemática, química, né, os bacharéis e licenciaturas, mas na realidade a gente passa por esse bacharelado interdisciplinar, que no caso da parte de exatas é o bacharelado em ciência e tecnologia, e eu gostaria, né, de perguntar, além de adicionar essa informação, que é um bacharelado interdisciplinar, sobre essa questão da interdisciplinaridade no curso da engenharia biomédica. Porque só pelo nome a gente já fica pensando, né? Pô, o engenheiro, a gente tem aquela noção meio arcaica do engenheiro, aquele cara que vai bater chão de fábrica, que vai atrás, né, das máquinas, né, ou da produção, ou daquele negócio do fazer pelo fazer, e na realidade, hoje a gente tem uma gama de engenharias muito grande, né, a engenharia como processo, ela se expandiu para diversos campos, né, e qual foi a importância de você ter esse bacharelado interdisciplinar antes de você ir realmente, propriamente dito, para o curso da engenharia? Como foi para você? Porque a gente, né,
tá meio até desacostumado quando você faz o ensino médio a trabalhar com interdisciplinaridade, né? É um choque bem grande, também passei por isso. Eu queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes aqui hoje, por favor. Legal. É engraçado, bem isso que você falou, né? Quando a gente está na escola, a gente está acostumado a ver tudo dentro de caixas. Então, matemática, eu estou estudando só matemática. Biologia, só biologia. Física, só física e assim por diante. Essas matérias não se comunicam. Aí, quando você chega no mercado de trabalho, nada está em caixas. Tudo está se comunicando. Então, assim, você pode estar numa empresa de saúde ou numa empresa de automação. Todos os assuntos vão sempre estar interligados. Então, quando você pensa numa formação clássica que não te permite criar esse pensamento interdisciplinar, quando você chega lá na prática, você tem dificuldade, porque lá você não vai pensar em caixas, os problemas que você vai resolver vão ser sempre complexos, envolvendo, assim, várias áreas do conhecimento. Então, a proposta de ter um curso interdisciplinar é justamente ajudar o aluno a desenvolver esse pensamento que considera várias esferas e consegue unir todas as áreas do conhecimento para resolver problemas. Então, eu diria que o curso interdisciplinar, independente de ser para engenharia biomédica, ele já traz um benefício para o aluno, independente da carreira que ele vai trilhar. Então, se depois ele quiser seguir, sei lá, engenharia de materiais, vai ser muito importante ele ter essa bagagem, porque para onde ele for, ele saber ter esse pensamento de conexão vai fazer toda a diferença para ele. E aí, falando especificamente em engenharia biomédica, o benefício é todo, porque a engenharia biomédica em si é justamente a união de duas áreas do conhecimento que a gente, a princípio, pensa que não tem nenhuma relação, que é engenharia e biologia, né, que são coisas completamente diferentes. E a engenharia biomédica é justamente você unir esses dois universos, é você saber falar a linguagem dos engenheiros, dos físicos e da galera de exatas, e você também saber falar a língua dos médicos, saber das doenças, do corpo humano, dos problemas de saúde, dos problemas dos hospitais, dos equipamentos, e você conseguir conectar esses dois universos e pegar as ferramentas da engenharia para resolver justamente esses problemas da área da saúde. Então, pega a ferramenta da engenharia. Que ferramenta da engenharia? A engenharia tem milhares de ferramentas. Pode ser a programação, pode ser a elétrica, pode ser a eletrônica, pode ser a robótica, pode ser o processamento de sinais. A engenharia tem infinitas ferramentas. Aí você vai pegar essas ferramentas e vai usar para fazer o diagnóstico de uma doença, para tratar uma doença e estudar tratamentos que ainda não existem. Então, você ter essa base interdisciplinar para a engenharia biomédica é fundamental. E eu devo acrescentar que o curso interdisciplinar, ele tem mais vantagens que essas, que é a vantagem de você poder dividir o seu curso em dois. Então, para quem nunca ouviu falar no bacharelado, como que funciona? Eles basicamente pegaram o ciclo básico. Então, se você for comparar todas as engenharias, elas têm um ciclo básico que é quase 100% comum a todas as engenharias, que é onde você vai fazer os cálculos, as físicas, os laboratórios de física, a álgebra, essas disciplinas que estão ali em todas as engenharias. Então, eles pegaram essas disciplinas do ciclo básico, empacotaram e incluíram essas disciplinas do universo interdisciplinar, desde disciplinas de economia e humanidades até biologia e afins. E eles empacotaram isso para você, nos primeiros 3 anos de faculdade, ganhar um diploma. Então, assim, quando você faz a engenharia biomédica com o curso interdisciplinar ou sem o curso interdisciplinar, no final das contas, vão ser 5 anos de faculdade, normal. Então, olhando de fora, é a mesma coisa. Mas para quem está cursando, você divide esse curso na metade e você tem um diploma no meio do caminho. E isso é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas não conseguem terminar a faculdade. É muito comum isso acontecer. E aí, imagina que você está no 4º ano de uma engenharia, você já ralou 4 anos da sua vida e, por alguma razão do espaço-tempo, você não conseguiu terminar a faculdade. Aí você sai da faculdade com as mãos abanando, você gastou toda aquela energia e você não tem nenhum certificado. Então, quando você faz o BCT, você pelo menos não sai com a mão abanando, você já sai com um diploma de ensino superior. E com esse diploma em mãos,
você pode prestar um concurso público de nível superior, você pode participar de um processo seletivo para trainee, que é para pessoas formadas, você pode fazer várias coisas como se você já tivesse formado, porque de fato você já tem um diploma, né, de ensino superior. Então, assim, para mim, as vantagens do BCT são infinitas, desde realmente o que você vai estudar até esses detalhes de carreira mesmo, que é você ter um diploma e poder dividir a sua graduação em dois. Exatamente. A gente, unido a isso, né, eu tenho inclusive muitos amigos que fazem isso, eu não faço porque eu escolhi seguir a minha carreira no magistério, então eu trabalho desde muito cedo, mas quando você tira seu primeiro diploma, você já pode ingressar numa pós-graduação, isso é super interessante. Né? Esse diploma, esses primeiros 3 anos que a gente chama de ciclo básico, como a Marilyn falou, é um curso onde você vai ter literalmente um catadão interdisciplinar onde as matérias se conversam, sabe? Então, por exemplo, dando o meu exemplo da UFABC, eu tive 5 físicas, 4 matemáticas, né, 4 álgebras, desde todos os cálculos e ainda uma matéria de bases. Tive biologia, tive 3 biologias, incluindo bioquímica, evolução e, se não me engano, biodiversidade também. Né? Então, você se forma nesse bacharelado interdisciplinar um profissional completo. Aprendi a programar, aprendi comunicação e redes. Dá uma olhada nisso, onde você já pensou, né, que num dia, num curso superior, você teria tudo isso de área numa coisa só, e ainda que se converse, né, porque isso é o mais importante, a gente precisa separar aquilo que é multidisciplinar do que é interdisciplinar. Às vezes parece tênue a diferença, mas é uma diferença bem grande, né, bem grosseira, se assim a gente for dizer. O interdisciplinar, ele precisa se conversar. A gente não pode fazer uma matéria solta das outras, né? A gente não pode fazer um estudo solto das outras. E é uma coisa que eu gosto de comentar quando a gente fala de interdisciplinaridade. Essa separação entre exatas, humanas, biológicas, muitas vezes ela não é interessante. A gente faz isso aí desde a nossa Revolução Industrial, tal, mas antes disso, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era um cientista, ele literalmente estudava o universo, o mundo, desde a parte biológica até a parte exata, até a parte humana, até a parte filosófica do pensamento, e tudo ali se conversava. Você precisa entender que para o teu futuro é importantíssima, de assim, suma importância que você seja um profissional completo, que você atue em todas as áreas, desde a tua área pessoal, porque dentro de uma empresa você precisa saber e respeitar o que é uma hierarquia, saber e respeitar o que é o seu próximo, ou até mesmo aquele que vai trabalhar numa função abaixo de você, que estará completamente ligado a você. Você precisa ter noção dessa humanidade, tá? Saber sobre a história da tua empresa, saber sobre a história do teu trabalho. Não preciso nem dizer sobre a parte de exatas, que você estará trabalhando com a parte de engenharia, obviamente, e biologia, né? Então, é algo que é super interessante. Esse BCT aqui, a gente está fazendo propaganda, né? Só quem passou pelo BCT sabe o quão é difícil fazer. É difícil, porque é loucura total. Mas a gente faz propaganda porque é um estilo de formação novo, moderno, que segue o caminho do mundo inteiro. A gente não tem ainda isso no Brasil todo, mas segue um modelo mundial de educação, né? Inclusive na UFABC a gente começou com isso em 2006, né, que foi quando foi fundada realmente, quando a gente teve a nossa primeira turma, e na Unifesp seguiu exatamente esse mesmo modelo. E tomei até a liberdade para falar um pouco para os nossos ouvintes hoje, para vocês entenderem, dá uma olhada, ó. A média aqui das coisas que a gente estuda em engenharia biomédica, e a Marilyn está aqui para confirmar. Cálculos 1, 2 e 3, físicas 1, 2 e 3, geometria analítica, álgebra, biologia, anatomia, eletrônica, computação, algoritmos e estrutura de dados e programação. Certo? Tudo isso. Tem uma pegadinha aqui. Dá uma olhada em tudo que você vai estudar. E a tua geometria analítica não é aquilo que você viu no segundo ano, não. Tá em 2 dimensõezinhas, ioiô me xoxô, isso daí fica pro ensino médio. A gente vê coisas assim muito onde mais o filho chora e a mãe não vê. Exatamente, como ela acabou de falar, onde o filho chora e a mãe não vê. Mas Marilyn, me dá mais uma visão para os nossos amiguinhos. Formada, bacharelado interdisciplinar e engenheira biomédica, como que fica nesse mercado de trabalho? Por quê? A gente tem, às vezes, até um pouco de pé atrás com a engenharia hoje, né? Porque o pessoal fala, né? Ah, eu fiz engenharia e virei Uber, não sei o quê. O pessoal se preocupa, né? Realmente se preocupa. Mas me diz, como que é esse tal mercado de trabalho de engenharia biomédica?
Legal. Essa é a pergunta que, assim, todas as pessoas se fazem, né? Que eu mais recebo. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que, assim, antigamente, você ter um diploma era a garantia de que sua vida ia ter estabilidade, sucesso, emprego, só alegria. Hoje em dia, não é mais assim. Então, você ter um diploma hoje não te garante ter um sucesso profissional. E isso em qualquer área. É tanto que vocês com certeza conhecem pessoas da área de direito, da área da engenharia, da área da saúde, que são formadas e não estão bem-sucedidas. Então, o primeiro ponto é entender: diploma não garante sucesso em qualquer área. Isso é muito importante, porque a gente tem a expectativa que vai ser simples, né? Vou fazer a faculdade, vou terminar a faculdade, vou chegar com meu diploma, vou chegar numa empresa, vou apresentar o meu diploma, aí ele vai te pagar o piso salarial que você viu no site do Guia do Estudante, que fala lá, o piso salarial da engenharia biomédica, não sei nem quanto que está hoje, deve estar perto de 8, 9 mil, e aí você vai chegar lá, ter esse emprego e pronto, acabou. E não. Entre você se formar e ter um sucesso é uma longa jornada, né? Até você construir a sua carreira e tudo mais. E a questão do desemprego, por exemplo, ela acontece para qualquer pessoa, né? Para qualquer área, independente, infelizmente acontece para todo mundo. Da mesma forma que o sucesso acontece para qualquer pessoa. Então, você pode ver uma pessoa sem diploma, com um salário maior, com uma carreira mais estruturada que uma pessoa que tem diploma. Isso acontece. E o contrário também. Então, primeiro ponto é entender essa realidade que é dura, mas é a realidade, né, do mercado de trabalho. Pronto, entendido isso, vamos falar então sobre o mercado da engenharia biomédica. A engenharia biomédica, ela é recente, bem recente. Então, até pouco tempo atrás, nem existia o curso de graduação em engenharia biomédica. Até então, quem fazia essa função ou era a galera da engenharia, que se aventurava a estudar biologia para trabalhar, né, com essa área, ou então a galera da saúde que se aventurava a aprender física para poder desenvolver equipamentos, etc. Então, o curso é muito novo, a carreira é muito nova. Então, eu vejo que a gente está crescendo a cada dia. E é uma área que só tende a crescer. Pensa assim, quando você vai num hospital, repara tudo quanto é tecnologia e equipamento que tem naquele hospital. Porque a gente pensa que o hospital é feito só de médico, né? E, na verdade, não. Existe uma engenharia pesada para que tudo ali esteja funcionando. Desde o raio-x até os gases hospitalares que estão nos pacientes. Ou então, numa clínica, num tratamento, tudo tem tecnologia envolvida. Então, medicina e tecnologia não tem como você separar mais. É assim, carne e unha para sempre. Porque a tecnologia ajuda muito a você realizar um diagnóstico, um tratamento, curar doenças. Então, não tem como separar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem uma esperança, né? Tipo, cara, realmente, engenharia biomédica é uma área que vai durar muito. Então, esse é um ponto muito positivo do mercado da engenharia biomédica, mas a gente tem que considerar que é um curso que no Brasil é uma área ainda muito nova. E quando a gente fala que é uma área muito nova, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que tem poucas pessoas formadas, então a concorrência acaba sendo menor, porque o mercado não está saturado. Então, é diferente, por exemplo, da área de direito. Quantos advogados você conhece? É uma penca, é muita gente, é advogado se formando a cada minuto. A concorrência é muito maior. Então, na engenharia biomédica, quantos engenheiros biomédicos você conhece? Dá para contar na ponta do dedo se você conhecer algum. Então, a concorrência, de fato, ela é muito pequena e com o mercado crescendo, cada vez mais empresas na área e cada vez mais o profissional vai sendo reconhecido no mercado. Então, em relação a isso, é puro otimismo. Mas existe uma desvantagem. Como é uma carreira nova, embora a concorrência seja baixa, mas a gente não tem tanta vaga como nas outras áreas. Então, por exemplo, vaga para advogado. Tem muita vaga para advogado, tem muita vaga para engenheiro civil. Então, e para engenharia biomédica?
Na verdade, muitas vezes as vagas para engenharia biomédica estão camufladas, porque o mercado nem sabe que existe o engenheiro biomédico. Então, às vezes, ele abre uma vaga para engenheiro eletricista, para engenheiro civil, porque a engenharia biomédica se comunica com todas essas áreas, né? Então, muitas vezes a vaga está camuflada com outro nome e não como engenheiro biomédico. Então, eu diria que esses são alguns pontos importantes em relação ao mercado, mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, como engenheiro, a gente é muito bem visto no mercado. Então, tanto para áreas mais administrativas, gerenciamento de projetos, gestão de pessoas, gestão de empresas, você pode atuar como engenheiro biomédico em todas essas áreas, voltado ou não para a área da saúde. Então, eu considero um mercado muito otimista, que só tende a crescer e que tem muito ainda, precisa de muita gente. Então, a galera que ainda está se formando, nossa, tem muita coisa para desenvolver. Pensa em tudo que a gente precisa melhorar na saúde, né? Tá na nossa mão esse trabalho. Então, tem muito para fazer, muito, muito, muito. Então, e é aquilo, para essa nova geração é entender o momento, vamos dizer assim, momento social, científico que a gente está vivendo, sabe? O curso de engenharia biomédica é literalmente um grito, novamente um grito para você abrir o horizonte de uma nova área, de uma nova vertente científica. Entenda isso. Quando a gente cria cursos, os cursos mais antigos, eles estão aí há muito tempo. Então, são cursos muito mais difundidos, como você falou da engenharia civil. Quando a gente fala de engenharia civil, esse curso tem mais de século aí que formamos engenheiros civis. Difícil inovar numa área dessa, né? Exatamente, a gente não pode inovar, né? Até porque são estudos novos, claro, existem pesquisas, tudo mais. A ciência nunca para, obviamente. Porém, tudo fica da mesma maneira, você já tem muito material. Agora imagina, como a Marilyn falou, você entra num hospital hoje, você mede hoje a saturação de oxigênio pelo seu dedo, certo? Você já parou para pensar como aquele aparelho faz isso? Ou, por exemplo, quando você ia antigamente no hospital e você precisava tomar um soro, eles colocavam um acesso de uma agulha de metal, certo? Que era uma agulha que você não poderia ficar mexendo muito seu braço, você corria o risco de perfurar a tua veia. Hoje a gente tem acessos que são de silicone, se não me engano, não é, Marilyn? Alguma coisa desse tipo. Eu não vou saber o material, mas provavelmente. Deve ser por aí. Algum polímero. Isso, algum polímero, né? Que você vai colocar com uma agulha, óbvio, mas depois eles tiram essa agulha e o acesso fica lá dentro. Você consegue movimentar teu braço, você consegue fazer ali a tua vida dentro da normalidade de um hospital, que você precisará fazer algum exame ou algo do tipo. Fora aquelas coisas que antigamente você tinha contaminação sobre algum tipo de exame. Você ia fazer um exame de sangue, você não conseguia fazer a coleta daquela amostra direito, porque você tinha contaminação, aí precisava tirar de novo, chamava o paciente, voltava. Tudo isso é onde você vai provavelmente atuar, nesse ramo de pesquisa, nesse ramo de melhoria, entende? Isso era feito... Desculpa, pode continuar. Não, então, é algo que, assim, antigamente seria feito por outros tipos de engenheiros, e assim a gente pode dizer tipos, né? É uma palavra meio grosseira, mas a ideia eu acho que é essa, né? Outras vertentes ali que a gente tinha estudado. Porém, pensa comigo, como que você vai se aventurar? Seria uma pós-graduação. E como a Marilyn disse, a gente tem hoje uma necessidade de ter um ensino superior, né? Apesar de não ser uma garantia, hoje, se você quer atuar profissionalmente de uma maneira mais fácil, se você quer ter um ganha-pão, se você se apaixona por alguma coisa, você precisa de um ensino superior. Você tem vagas de pouquíssima especialização hoje, que você não precisa de uma especialização profissional muito profunda, que pedem o ensino superior. Pode até ser, como a gente comentou, o do bacharel em ciência e tecnologia. Então, é aquilo. O ensino superior ele é completamente fundamental para esse tipo de coisa. E se você escolhe uma área que, como a Marilyn falou, é uma área muito nova, é um curso, né, de nome muito novo, né, e a gente tem diversos e diversos outros cursos de nomes muito novos como esse. Já vi engenharia de gestão que a gente tem na UFABC. O pessoal fala, é produção? Não, não é produção, é engenharia de gestão. A gente diz que é um engenheiro que vai ter aquela aptidão para administrar uma empresa, né? E além desse ramo
vamos dizer assim, hospitalar, médico, que a gente poderia trabalhar na engenharia de gestão, tem aquelas áreas de engenharia clássica. O mercado absorve muito no mercado financeiro, o pessoal vai para o mercado financeiro, não tem jeito, a gente tem até essas piadas. Inclusive, eu sou físico, mas eu comecei a fazer engenharia antes disso, eu desisti da engenharia para ir para a física, porque eu me apaixonei pelo magistério. Mas eu fiz algumas matérias da engenharia. E a gente brinca dentro da engenharia, mas ele deve ter passado por isso, né? Pá, vai para o banco, qualquer coisa você entra no Meu banco. irmão. É, exatamente. É. A gente vê isso de monte, né? Então, com certeza, se você tem naquele teu diploma ali escrito engenheiro, meu amigo, não se preocupe, o mercado de trabalho vai te amar, tá? Apesar dos pesares, obviamente, é um mercado saturado para outras áreas, como engenharia civil, engenharia mecânica. Eu, inclusive, tenho um amigo pessoal, assim, amigo de vida, que estudou comigo no singular, inclusive, fez engenharia mecânica na Unicamp, e não se rendeu a outros tipos, né, adjacentes de trabalho, tá procurando emprego no ramo da engenharia mecânica, já se formou fazem 2 anos. Né? É normal, a gente vê isso, são escolhas que a pessoa faz. Acontece e acontece muito, não é assim uma coisa, você falar rara, não, acontece e acontece muito. A gente brinca que o único curso universitário que absorve 100% mesmo das pessoas que fazem é o curso de medicina, tá? Você sai com emprego garantido somente se você é médico, tá bom? Isso é uma das razões, né, além dos materiais e tal, é uma das razões de ser um curso tão caro e tão concorrido, gente, com tão poucas vagas. Por que a gente a Marilyn falou do direito, né, dos advogados? Por que a gente tem uma prova da OAB? Para você poder advogar, você precisa lá da prova da OAB. Exatamente porque a gente forma muitos advogados. Então o mercado ele precisa se regular. A gente precisa absorver esse pessoal que está apropriado, né, tá técnico para realmente exercer aquela profissão. A gente estava falando... Então... Desculpa. Pode falar. A gente estava falando sobre inovação, e essa semana eu estava assistindo uma aula de inovação do mestrado, e o professor estava contando sobre incubadoras de bebês. A criança nasce e ela vai para aquela incubadora. E ele estava contando que a incubadora foi desenvolvida há pouquíssimo tempo atrás, e ela foi desenvolvida para manter os bebês aquecidos, porque muita criança morria. Então, nascia e morria, nascia e morria. Então, olha que coisa simples, gente, simples, uma incubadora. É só pensar na galinha. A galinha não faz isso? Não mantém ali uma incubadora? Mesma coisa simples. Para o bebê, fazer uma incubadora para o bebê. E a redução das mortes foi, assim, estratosférica. Então, quando a gente pensa que na área da saúde você tem um monte de problema, pensa em problema. O que mais tem na saúde é problema. É tudo problema que a gente pode resolver, que a gente pode contribuir, né? Desde desenvolver um novo equipamento, a desenvolver equipamentos melhores, equipamentos mais baratos. Um outro exemplo são as próteses de perna. Hoje, uma pessoa que vai comprar uma prótese de perna, ela vai ter uma opção o quê? Importada, que vai custar R$70 mil. E por que a gente não tem essa tecnologia nacional? Por que a gente não tem isso feito aqui por cientistas brasileiros, empresas brasileiras com um custo muito menor, né? Então, assim, para todas as áreas que vocês possam imaginar, precisa desenvolver novas tecnologias. E aí, cabe a você escolher se você quer atuar no desenvolvimento dessa nova tecnologia, na fabricação dessa nova tecnologia, ou já no mercado, né, ajudando essa tecnologia a chegar no paciente final. Então, tem muita coisa para fazer. Não, com certeza. A gente costuma muitas vezes reclamar do sistema de saúde, falar de um monte de coisa. Sim. Porque a gente tem muito na nossa cabeça, né? Eu, pelo menos, quando eu tava no ensino médio, a gente acha que a ciência é uma coisa pronta. Eles estão entregando uma coisa pra gente que já foi estudado, que está pronto e que o mundo é isso. E a gente esquece até. Eu lembro que faz pouco tempo, eu tenho 24 anos, não faz tanto tempo que eu me formei assim, fazem só 7 anos, só isso. E a gente tem muito isso na nossa cabeça que fica até com medo, tipo, para onde eu vou progredir, para onde eu vou estudar, eu só preciso me encaixar, né? E na realidade não, o processo científico ele é contínuo, né? A gente precisa desse processo. A gente não tem nada pronto, a gente tem estudos, modelos e tudo isso que for uma entrega
durante muito tempo, né, de estudo científico, desde o primórdio do homem, a gente tenta modificar alguma coisa para melhorar, né? Então, tudo isso que a gente citou, como, por exemplo, um negócio simples que é a incubadora, como a Marilyn citou, os bebês morriam, né? Ele não conseguia manter aquecida, a temperatura corpórea, essas coisas assim, e acabava vindo a falecer. É uma coisa simples, né? Que a gente visualiza no dia a dia, quando uma galinha tá chocando teu ovo lá, daquele jeitinho bonitinho, né? Ou até mesmo uma continuação do ventre da mãe, né? Então, tudo isso, gente, é só exemplo daquilo que vocês irão estudar, vocês irão pesquisar e entrar em contato, né? A gente diz que toda universidade, todo bacharel, né? Todo curso vai te dar a base para você entrar nesse processo científico, entender como ele funciona, saber que ciência, tecnologia e sociedade andam de mãos dadas a todo momento, mesmo que você não veja, né? E acho que isso é muito importante. Então, Marilyn, conta um pouco pra gente do teu trabalho na DASA, por favor. Você falou que você desculpa, até esqueci, fala direitinho para ele. Isso, só para complementar, eu acho importante também a gente dizer que quando a gente faz a engenharia biomédica, você não necessariamente precisa se tornar um pesquisador, né? Então, o leque é gigantesco. Você pode atuar em várias linhas. Então, você pode, de fato, ser o pesquisador, que é o que a gente chama de seguir a carreira acadêmica, e aí você vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado, você pode entrar numa universidade para ser professor e pesquisador, ou então se associar a algum instituto de pesquisa. Ou então você pode, por exemplo, abrir o seu próprio negócio, né, e ser um empreendedor, e realmente focar nessa área de inovação, de pegar essas tecnologias e transformar essas tecnologias em produtos, e isso é uma área que mais precisa no Brasil, é justamente pessoas que tirem as ideias do papel e transformem isso em empresas e em produtos. Inclusive, a gente tem, né, eu falei das próteses de perna, eu conheci recentemente um cara fantástico que abriu uma empresa para fabricar justamente próteses de perna. E, nossa, eu tô combinando com ele de fazer uma live até no Instagram para conversar um pouquinho sobre esse processo de empreendedorismo, porque é uma opção válida e maravilhosa para quem gosta, né, de empreender. Você pode também fazer um concurso público. Então, o leque é gigantesco, você pode ser concursado, se você gosta dessa linha. Você pode... que mais que você pode fazer? Você pode entrar para o mercado de trabalho, né, para o mundo corporativo, e ser um funcionário CLT, como a gente chama, então, ser funcionário de uma empresa. Então, assim, você não precisa ser necessariamente pesquisador, o leque é gigantesco. E no meu caso, eu segui para 2 caminhos ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo meu mestrado, porque eu realmente sou apaixonada por pesquisa científica, mas eu também sou apegada ao mercado de trabalho. Então, eu faço essas 2 coisas. Faço meu projeto de pesquisa lá no ITA e na DASA, no Laboratório de Genética da DASA, eu sou especialista de assessoria técnica. Então, o que isso tudo significa, né? Então, no ano passado, eu entrei na DASA como trainee. O trainee, ele é um programa voltado para pessoas que acabaram de se formar. Então, é semelhante ao estágio, só que o estágio é para quem ainda não se formou e o trainee é para quem acabou de se formar. E é um programa bastante concorrido que as grandes empresas fazem para realmente pegar aquele grupo de pessoas, dar um treinamento realmente focando a direcionar esse grupo de pessoas para a liderança. Então, eu entrei como trainee na DASA, e eu, dentro da DASA, a DASA é uma empresa gigantesca de saúde do Brasil, e, na verdade, da América Latina. A gente tem uma rede de hospitais, a gente tem rede de laboratório, rede de cuidados integrados. Então, vocês são do ABC, não vou saber as marcas que a gente tem aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, Laboratório Alta, Delboni, Lavoisier, não sei se vocês conhecem essas marcas, são todas nossas da DASA. Hospital 9 de Julho, é tudo nosso. Então, a gente tem também um laboratório de genética, onde a gente realiza exames genéticos, aqueles bem futuristas, bem que você olha e fala, meu Deus, isso já existe? Já existe. A gente tem um laboratório onde realiza esses exames, e um dos nossos exames é voltado para gestantes. Então, olha que loucura, gente, a tecnologia. É um exame que a gente faz na gestante, exame de sangue normal, coleta no braço, e a gente analisa o DNA do bebê por esse exame, para saber se esse bebê tem alguma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down. Então, olha o avanço na ciência, né?
hoje o que a gente tem de exame diagnóstico para esse tipo de síndrome é um exame extremamente invasivo, que você tem que colocar uma agulha na barriga da mãe para poder fazer a coleta e analisar esse material. E aí a gente tem esse exame genético, que é uma triagem, né, não é diagnóstico, é uma triagem que você pega o sangue da mãe, ali no sangue da mãe vai ter DNA do bebê circulando, porque durante a gestação tem DNA do bebê circulando na corrente sanguínea da mãe. A gente analisa esse DNA e consegue saber o sexo do bebê, se tem alguma síndrome e tudo mais. Então, a minha função no laboratório é trabalhar justamente com esse exame na área comercial, então, comercial e técnica. Então, o meu trabalho é conversar com médicos e realmente fazer essa ponte entre a área comercial e técnica, ajudando os médicos a entenderem a parte técnica do nosso exame de genética. Então, por exemplo, né, esses exames genéticos que a gente tem são revolucionários e são temas, né, áreas que vocês podem atuar também, exames que têm realmente revolucionado a medicina e que são mais uma demanda, né, que a engenharia biomédica pode contribuir também. Exatamente. Bom, é aquilo, né? Como você falou, é o progresso. Você fala, pô, como que você vai descobrir, né, o sexo do bebê? Antes a gente tinha que fazer um ultrassom, olhar tudo isso, pesquisar, ir atrás. Agora, nada mais é do que você fazer um exame de sangue, até porque, né, a mãe tá ali, gestante do bebê, vai ter, obviamente, DNA. E eu ia até te perguntar, achei interessante pra caramba, você não sabia que existia, que já fazia pelo exame de sangue. E esse DNA que a gente pega, ele tem alguma coisa a ver com as organelas da mãe que vão pro bebê, essas coisas assim, ou como que funciona? Esse DNA do bebê é o que a gente chama de DNA livre circulante. Então, nesse momento, no seu corpo, no seu sangue, tem seu DNA livre, porque o nosso DNA fica dentro das nossas células. Uhum. Mas muitas dessas células, ou por apoptose, ou por outra ação, ela libera esse DNA que está ali dentro. Então, nesse momento, se eu pegar o meu sangue, tem DNA meu aqui circulando. Então, no bebê, a gente tem, eu vou entrar um pouco no detalhe, mas no caso do bebê, na placenta, a gente tem os trofoblastos, e eles vão liberar esse DNA do bebê na corrente sanguínea da mãe. Então, como tem DNA ali, a gente, depois que descobriu que existe, né, depois que a ciência descobriu que existe DNA do bebê circulando, a gente só coleta o sangue e consegue separar esse DNA e fazer a triagem de síndromes que vão trazer, por exemplo, uma formação congênita, que vai precisar de um cuidado a mais. Então, você traz essa informação, né, para o médico e para o paciente, para eles realmente tomarem todos os cuidados que vão ser necessários. As providências, é o que eu falei, gente. Eu acho lindo, sinceramente. Eu, como, né, um físico que assim, é uma ciência primária, a gente ensina para vocês, tal. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho o progresso, né? O tanto que a gente conhece, o tanto que a gente ainda tem para conhecer, eu acho lindo. Das pequenas coisas que a gente, né, tem no nosso dia a dia mesmo. Porque, pô, quem não faz um exame de sangue hoje em dia? É uma coisa normal. Você fala, pô, eu preciso. Mas você vai no médico, para qualquer coisa ele vai te pedir exame de sangue, urina, fezes, essas coisas assim, né? E, pô, para gravidez, para você não ter algo tão invasivo como a gente tinha comentado, né? Isso é de tirar o chapéu, eu acho lindo. É demais. Inclusive, nossa, no dia 13 de setembro agora, eu vou dar uma outra palestra na Universidade Federal de Uberlândia. Eles vão fazer um congresso de engenharia biomédica, vai ser aberto ao público. Então, se vocês quiserem participar, podem participar. E a minha palestra vai ser justamente sobre genética. Então, nessa palestra, na verdade, não é nem palestra, é um mini curso. Vai ser uma segunda-feira, a tarde toda. E eu vou contar todos os exames que a gente tem no laboratório. Vocês vão ficar doidos, gente. Tem exame para tudo. Vou dar alguns exemplos, uma palhinha. Tem exame para saber qual é o melhor antidepressivo para cada paciente, porque às vezes você tem um paciente ou uma pessoa que você conhece na sua família. Vou dar um exemplo meu. Eu tomo antidepressivo já faz 10 anos e o processo de você encontrar um antidepressivo é muito custoso, né? Você testa um, aí dá efeito colateral, você testa outro, aí você testa outro, é uma loucura. E isso é um assunto que se fala pouco, né? Mas é mais comum do que vocês imaginam, e o processo de você encontrar o medicamento certo para você pode resolver no seu DNA, porque o seu DNA fala como que o seu corpo vai metabolizar cada medicamento. Então, tem exame genético para isso.
Tem exame genético para fazer diagnóstico de doenças. Então, às vezes, a pessoa tem um quadro clínico, assim, que ela já está pesquisando há muito tempo, não sabe o que está acontecendo. O exame genético pode ajudar em fazer o diagnóstico. Contribuir, por exemplo, com o diagnóstico do autismo, de várias doenças genéticas, doenças raras também. Ou então ajudar pessoas que estão com câncer a direcionar qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Se aquela paciente com câncer de mama vai precisar ou não de quimioterapia. Imagina você poupar uma paciente, poupar uma pessoa, né? Uma paciente de fazer quimioterapia. Então, assim, tem exame genético para tudo. Então, eu vou dar essa palestra. Se deixar, eu fico falando de genética horas. Então, nesse dia, se vocês quiserem, o evento vai ser gratuito. Eu acho que vai ser gratuito. E então é só se inscrever, participar e segunda-feira, dia 13 de setembro à tarde, aí eu falo tudo sobre genética. Por isso que já vou criar mais engajamento para você. Pessoal, por favor, vá seguir a Marilyn no Instagram, que com certeza ela vai falar mais sobre isso, vai divulgar, né? E eu acho que principalmente nessa época de vocês, esteja você no cursinho, primeiro, segundo, terceiro ano, todo tipo de informação não é válido, é necessário, tá? Porque a gente fica muito nessa loucura de acreditar que existem 4 cursos universitários, né? Medicina, Direito, Engenharia Civil, Mecânica, e isso não existe. A gente precisa abrir o nosso leque, né? Essa parte da psicologia que você falou, né? Da parte da psiquiatria, né? Psicologia, psiquiatria que você falou, é sensacional. A gente tem essa condição secular que é a depressão, a ansiedade, que a gente criou. Criou não, a gente sempre teve, porém hoje nossa geração tem essa graça de poder abrir, né? Exato, de poder abrir, de ter a coragem realmente de assumir, de falar, de correr atrás, né? Eu, como você, já tomei meus antidepressivos também, fiquei uma parte da minha vida ali fazendo uso disso, e posso dizer que o processo de você encontrar o seu antidepressivo é realmente uma loucura. O meu, graças a Deus, foi bem tranquilo, foi bem fácil, mas eu tenho amigos, exemplos inúmeros, assim, de pessoas que até hoje não encontraram, né? Porque... Não se adapta de jeito nenhum. Exato. A gente tem os diversos PANs, a gente tem os escitalopram, os clonazepams, os diazepams, que a gente vai indo de um em um até achar. Dá uma olhada na poupada que a gente dá no nosso querido paciente só de fazer um exame pelo DNA, né? E respeitar a condição pessoal de cada um, que eu acho que isso é a coisa mais bonita que tem. Apesar de sermos seres da mesma espécie, somos 7 bilhões de DNAs diferentes, né? É tudo diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Acho que o teu curso aí, que você está assistindo essa palestra, está vendo essas informações da Marilyn, vai te ajudar a contribuir, seja na parte do mercado de trabalho, seja na carreira acadêmica. Vai ser, sensacional, até porque a gente fala muito, né, dessa separação de mercado de trabalho e carreira acadêmica, mas as coisas, às vezes, que você descobre no mercado de trabalho, que você pode levar para a carreira acadêmica, é sensacional, assim, são coisas que, né, a gente não tem nem o que dizer. Rapaziada, tá dando o nosso horário, tá? Nossa live tem 50 minutinhos, então eu vou fazer um combinado com vocês. Vou ler 3 perguntas. Alguém tem alguma pergunta que dá para fazer para Marilyn que a gente consiga responder rapidinho? É só você deixar no chat. E aí, fala um pouco aqui com a gente. A gente acabou se emocionando um pouco, né? Falando um pouco demais. Mas eu acho que toda informação é necessária, é maravilhosa. Eu tô falando aqui, mas você já pode deixar a sua pergunta, caso você tenha, por favor, tá? Fique à vontade. Deixa eu aproveitar, então, e dar um conselho para vocês que estão na faculdade de vocês. Gente, eu sei que é difícil, mas pare de procurar o piso salarial no guia do estudante. Pelo amor de Deus. Para de fazer isso, por várias razões. Vou te dar todas as razões. Primeiro, porque esse salário não representa o que você vai ganhar de fato. Isso é uma história para uma live inteira, mas primeiro de tudo, não se baseie nisso. Você não vai ganhar necessariamente esse salário, e se você se basear apenas nisso, você provavelmente vai fazer uma escolha errada e daqui a pouco você vai ser uma pessoa frustrada na sua profissão. Escolha a sua profissão com base naquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que dá brilho nos olhos. Porque a partir disso, você vai ter força de se posicionar no mercado e ser um bom profissional e, consequentemente, ser bem-sucedido e ganhar um bom salário. E aí, independente da área que você for, independente da
do tipo de emprego que você tiver, independente se você vai trabalhar com biomecânica, neurociência, biomateriais, órgãos artificiais, engenharia clínica, tudo isso você pode trabalhar como engenheiro biomédico, por exemplo. Mas independente, gente, o foco é o que eu quero fazer na minha vida? Que tipo de coisa que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com paciente? Tá, mas eu quero trabalhar com paciente no consultório, fazendo consulta com ele? Ou não, eu quero fazer cirurgia. Não, eu quero construir o equipamento que a cirurgia vai usar. Não, eu não quero trabalhar com nada disso, eu quero trabalhar no escritório, mexendo no computador. Então, pensa nesse tipo de coisa. O que eu gosto de... que tipo de informação que eu gosto de estudar, que tipo de informação me gera interesse e curiosidade, e como eu me imagino daqui 10 anos, em que tipo de ambiente que eu quero estar, que tipo de profissional eu quero ser, e aí com base nisso você escolhe, tá, e qual curso de faculdade eu preciso fazer para chegar nesse lugar que eu estou querendo chegar, porque às vezes você pode confundir a engenharia biomédica até com medicina, porque a engenharia biomédica, por exemplo, não te permite trabalhar com o paciente. Você não pode lidar com o paciente. Você pode desenvolver as coisas que o médico vai usar, mas você não pode consultar o paciente. Então, às vezes, a pessoa ela quer trabalhar com o paciente. Se você quer trabalhar com o paciente, você tem que fazer medicina ou algum curso da área da saúde. Então, pense assim, o que eu quero ser, que tipo de atividade eu quero desempenhar. E aí, depois você escolhe o curso que vai te levar para esse objetivo. E nessa análise, o piso salarial não é considerado. Porque isso, quem vai construir o seu piso, o seu salário, o seu sucesso vai ser você, com autonomia e com responsabilidade com a sua carreira, que é uma coisa que está apenas nas suas mãos. Mas o brilho nos olhos, gente, esse não pode faltar. Eu acho que, né, antes da gente responder essas duas perguntinhas que teve no chat, é muito importante que vocês mantenham o pé de vocês no chão, tá? A gente fala isso para todo mundo, porque somos pessoas jovens também, assim como vocês, e o recomeço, ele é sempre muito bem-vindo, independente da idade que você tenha, tá? Você precisa realmente fazer aquilo que você gosta. E quando eu digo fazer aquilo que você gosta, não significa que você vai ter prazer 100% do tempo. Isso tem que ficar muito claro para você. Quando você vai fazer um curso, e principalmente daqueles cursos que você, né, fala, pô, agora eu vou só estudar aquilo que eu gosto. Esqueça isso. Sempre, sempre, sempre você vai precisar fazer alguma coisinha que não te dá prazer. Porém, você trabalhar com aquilo que vai te dar o brilho nos olhos, como a Marilyn falou, é completamente essencial. Tá aqui o exemplo do prof de vocês, eu tô vendo que tem alguns alunos meus, que entrou na engenharia, literalmente por causa desse exemplo que a Marilyn acabou de falar, que viu o piso salarial no Guia do Estudante. Você sempre acha, né, quando você vai tá nessa idade, principalmente, você vê teus amigos, você vê os seus pais, você vê os pais dos seus amigos, você fala lá, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser, nossa, quero acontecer, eu quero isso, eu quero aquilo. E, gente, calma, tá? Porque dinheiro sempre é consequência, sabe? O importante é você investir em você. O teu tempo é o dinheiro, né? É o dinheiro que mais lá na frente você vai conseguir. Você precisa de paciência e principalmente paz para exercer seu trabalho no futuro. É deitar a tua cabeça no travesseiro, pensando e sonhando, né, quando você for dormir, que você está fazendo aquilo que você sonhou em fazer, aquilo que você gostaria de fazer. Que aquele dinheiro que está entrando na tua conta todo início de mês está sendo algo prazeroso e não algo que você é refém todos os santos dias, né, que você tem que ir porque você precisa fazer, tá? Não significa que você não vai reclamar. Significa que você vai reclamar, sim. Você reclama de tudo aquilo que você gosta. Eu passo por isso, a Marilyn deve passar também. Todo mundo reclama. Mas se você tem aquela tua força de vontade para acordar às 5 horas da manhã, pegar uma condução e ir lá atrás, meu, pode ter certeza que você está no lugar certo. E todo recomeço é muito bem-vindo, tá bom? Como eu disse, eu tinha 19 anos, eu tive a sorte de saber que eu queria um magistério com 19 anos. Tem muita gente que vai descobrir depois de muito tempo. Meu pai tem 60 anos e está fazendo mais uma faculdade agora, está fazendo que belezinha. Você tem noção, entendeu? Então, tudo isso são exemplos para vocês seguirem na vida de vocês, tá? Entendam que não é do dia para a noite. A gente vive nessa era, né, dos celulares, da internet, que a gente acha que tudo é rápido. Sucesso, realização profissional, o sucesso pessoal, viraliza, né? social, sucesso não viraliza. Não é do dia para o outro. Não é do dia para o outro. Sempre tenham isso em mente. Marilyn, você saberia, né, a pergunta aqui do Isaac, saberia dizer a diferença entre a engenharia biológica e a engenharia biomédica?
Cara, eu tenho um slide que ele mostra todas as comparações, assim, entre todos os cursos. Depois eu até envio para vocês, que é uma foto bem legal da gente entender, porque a engenharia biomédica, ela se confunde com muitos cursos. Biotecnologia, biomedicina, bioengenharia, assim, é tudo parecido. E, de certa forma, tudo se comunica. Mas são coisas diferentes. Então, nesse caso, a engenharia biológica, ela é um sinônimo para bioengenharia. A bioengenharia é uma área que ela é muito parecida com a engenharia biomédica, então é como se fosse aquelas áreas de interseção. Né? Exato, os diagramas de Venn. As áreas de interseção, então é mais ou menos isso. Mas elas estão assim, elas estão quase uma em cima da outra. É assim, a engenharia biomédica e bioengenharia, ou engenharia biológica, é quase a mesma coisa, mas tem algumas diferenças práticas. Por exemplo, no Brasil, você só tem o curso de engenharia biomédica, você não tem a graduação em bioengenharia. E a bioengenharia, ela é um pouquinho mais abrangente que a engenharia biomédica, porque ela não inclui, ela não precisa incluir a área da saúde. A engenharia biomédica é sempre sobre a área da saúde, incluindo a medicina veterinária. Então, vamos lá. A engenharia biomédica, ela vai associar saúde e engenharia, sempre voltado para a saúde, seja de animais, seja de pessoas, sempre para a saúde. E a bioengenharia, ou engenharia biológica, ela é um tiquinho maior, porque ela inclui a associação da engenharia com biologia, com aplicação em outros assuntos que não sejam de saúde. Então, na teoria, mais ou menos essa a diferença, mas na prática você não tem uma graduação em engenharia biológica ou engenharia ou bioengenharia, né? Você tem a graduação aqui no Brasil em engenharia biomédica. Então, aqui eu não me apegaria à engenharia biológica, eu me apegaria à biotecnologia. Então, se você está em dúvida em fazer engenharia biomédica, pesquise engenharia biomédica, biotecnologia e biomedicina. Vou até escrever aqui, que são, de fato, os cursos que existem no Brasil e que você talvez pode ficar em dúvida. Vou até escrever aqui, ó. Boa. Obrigado pela sua pergunta, viu, Isaac? É sempre muito interessante aí quando vocês interagem com a gente, porque a tua dúvida, às vezes, pode ser de uma pessoa que não está preparada aí para falar, né, com a gente, tem às vezes um pouco de vergonha, então muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? E a Gi Outramari falou, tem muita oportunidade de intercâmbio, de trabalhar fora nessa área? Menina, a engenharia biomédica começou lá fora. A engenharia biomédica começou lá fora. Então, pensa que lá fora, nos países mais desenvolvidos, cara, a saúde lá está em outro nível, né? Tanto na área de saúde mesmo, como em termos de tecnologia. Então, como nasceu lá fora, então com certeza as coisas estão mais avançadas, os termos são mais comuns, e inclusive lá fora o termo bioengenharia é de praxe. Então, com certeza, em relação a intercâmbio, isso vai depender muito da sua faculdade ou das oportunidades que você puder bancar. Então, quando a gente fala em intercâmbio, não depende do curso, depende mais da universidade, se a universidade tem convênios com universidades de fora, ou se você vai poder, por exemplo, bancar um intercâmbio para ir para fora, mas em relação ao curso, tranquilo, e lá fora tem muita oportunidade. Boa. A última agora, tá, pra gente terminar, o Jonatas, inclusive, pediu para você disponibilizar, a gente vai tentar fazer essa intermediação, viu, Jonatas? Não se preocupe, a gente vai tentar fazer essa intermediação e a gente passa para vocês. O Gabriel perguntou aqui, ó, a área de processamento de imagens e de sinais na engenharia biomédica é importante para o desenvolvimento de novas terapias e de novas técnicas de diagnósticos menos invasivas? Menino, a área de sinais é o futuro de tudo nessa vida, E para isso vai precisar programar, então prepare os dedinhos, você vai ter que programar muito. Java. A área de sinais é uma área fantástica, que a gente estuda na faculdade. Então, para quem não sabe do que isso se trata, a área de sinais é o quê? O nosso corpo emite muitos sinais. Então, o nosso cérebro está aqui, ó, borbulhando vários sinais. O nosso coração, os nossos músculos, os nossos órgãos, está tudo emitindo um sinal. Então, o que é a área de processamento de sinais e imagens? É você captar esses sinais e analisar esses sinais. E aqui inclui as imagens também, né? Ou seja, tirou um raio-x, vamos analisar essa imagem.
Então, essa área é extremamente complexa, extremamente importante, e ela é a resposta para muitas perguntas. Não necessariamente diagnóstico menos invasivo, mas diagnóstico para diferentes áreas. Então, por exemplo, pessoas que têm crise epilética. Existem muitos estudos para analisar os sinais cerebrais, que é aquelas curvinhas, e entender o que esses sinais querem dizer, como que eu consigo fazer um diagnóstico nessa área, como eu consigo prever uma crise epilética, evitar uma crise epilética, e aí é pura programação você analisando esses sinais. Ou então, um paciente que teve lesão, uma lesão na medula, ou então teve um AVC, ou, gente, os problemas, pensa no sistema nervoso, de maneira geral, né, principalmente, tem muita doença associada e doenças que podem ser estudadas através da análise desses sinais que esses órgãos, que esses membros, né, que essas células estão emitindo. Então, é uma área extremamente importante, não necessariamente para fazer diagnóstico menos invasivo. Então, por exemplo, sinais cerebrais, você pode analisar de forma não invasiva, né, com os eletrodos, mas alguns sinais você vai precisar colocar uma agulhinha lá dentro, né, até existe uma cirurgia feita para pessoas com Parkinson, que chama DBS, vou escrever aqui, que você coloca um eletrodo dentro do cérebro da pessoa, numa localização específica do cérebro, para emitir um sinal. E aí a pessoa tá assim tremendo, quando ativa esse eletrodo, ela para de tremer. É mágico, é incrível. E é uma cirurgia que já existe, que pessoas já fazem, e é tudo da área de processamento de sinais. Então, não necessariamente vai ser para coisas não invasivas, né? Pode ser invasivo, mas é uma área fantástica que, olha, tem todo o meu amor. Então, e é muito importante vocês entenderem, por favor, gente, que aqui a gente, com todo respeito, obviamente ao pessoal que acredita nisso, que a gente está falando de ciência, não de pseudociências. Os sinais, eles não são aquelas coisas, né, tipo, passar energias, tal, não sei o que a gente está falando. Isso. De sinais medidos eletricamente, Isso. pulsos, tá, para vocês realmente entenderem. Essa área, inclusive, você tem um uso da física quântica absurdo, tá? Tipo, a quantidade de quântica que a gente usa para interpretar esses sinais, as funções de onda que a gente recebe, principalmente de todas as frequências que a gente capta, sejam nas sinapses ou sejam, né, nesse tipo de exame que a Marilyn comentou, é muito grande. Então entenda, né, seja na engenharia, seja numa biotecnologia, seja numa bioengenharia, como a gente falou, você vai precisar fazer um uso interdisciplinar da ciência. Você vai precisar ir de área em área até a própria programação, a comunicação em redes, que eu acho que é muito importante também, muito interessante a gente falar que a comunicação em redes é muito importante, né? O estímulo entre tecnologia e o corpo humano, né? Que cada dia que passa é mais inevitável, né? Assim a gente pode dizer. Então, essa área de sinais eu também sou apaixonado. Eu acho muito legal porque tem muito a ver com física, né? Então, Tem tudo, 100% física e 100% fisiologia junto. Exatamente. Eu acho sensacional. Bom, Marilyn, para a gente encerrar aqui, a gente já passou até um pouquinho do nosso tempo, mas eu acho que é importante, às vezes, a gente até passar todas as informações que a gente gostaria, e tudo isso é assim, né? É primordial, mesmo que o pessoal tenha aqui para outra live agora, chega um pouco atrasado e tal, mas esse papo é muito gostoso. Acho que 50 minutos, às vezes, a gente não consegue passar tudo aquilo que a gente gostaria, né? É impossível, a gente não consegue passar tudo aquilo que a gente gostaria, porém, teremos outras oportunidades, com certeza, de falar bastante sobre o curso. Estejam ligados, tá? Isso é bem importante que vocês estejam ligados nas nossas redes sociais e na da Marilyn, tá? Criando aqui engajamento para minha nova amiga. Por favor, siga ela, que é muito interessante para você que está correndo atrás dessa graduação, tá bom? E muito obrigado pela sua presença, Marilyn, mais uma vez, tá? A gente ama quando vocês vêm falar aqui para os nossos alunos, porque realmente falta bastante informação para eles sobre muita coisa, tá? São coisas que às vezes fogem um pouco da alçada de quem está ali dentro do singular,
Então, quando vocês vêm e falam sobre essas coisas com tanta abertura, principalmente de uma pessoa tão jovem, né, que acabou de passar por todo esse processo, é super importante para a gente, tá bom? E agradecendo também o pessoal que estava aqui com a gente, acompanhou, está aqui até o final, o pessoal até que já foi embora, um grande beijo. E se despeça, Merlin, do nosso público, por favor. Sim, gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada. E contem sempre comigo. Não precisa esperar um ano, se precisarem de mais conversas, só me acionar. Para quem tiver mais dúvida, me chama no Instagram, eu tô lá, deixei o meu arroba, até vou colocar aqui de novo. Eu tô 100% à disposição de vocês. Para quem quiser aprender mais de genética, deixei aqui o arroba do evento, então, PET Engenharia Biomédica, que é da Universidade Federal de Uberlândia, que eu vou dar aula sobre genética, e vocês vão conhecer tudo. Para quem tiver interesse, vai ser muito legal. E assim, contem comigo, qualquer dúvida sobre a faculdade, a gente não conseguiu, né, entrar em tantos detalhes, é muito assunto, mas pesquisem, 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 e o meu conselho é, não escolham a faculdade de vocês baseado no salário do guia do estudante, porque isso não determina nada, o importante é o que faz o coração bater mais forte, com certeza. Então, super obrigada, contem comigo, boa sorte nessa jornada de estudos, que eu sei que é tiro, porrada e bomba, é tenso, mas força, daqui a pouco passa, e aí vocês vão só sorrir, igual a gente está aqui já formado, só olhando para o passado e falar, passou aquela fase difícil. Então, aguenta, tá acabando, e já vocês já estão aí na faculdade do sonho de vocês e seguindo para a profissão. Um beijo enorme, muito, muito, muito obrigada. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, viu? Bom descanso para vocês. Bom descanso, Merlin. Até a próxima. Muito obrigado pela presença. Vou até parar de gravar aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.